Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a mais um arquivo misterioso. E já deixa o like pra mim agora no começo do vídeo, que me ajuda bastante, tá? Se você não é inscrito, se inscreva. Me acompanha também nas minhas redes sociais, tá? Tem arquivo misterioso no TikTok todos os sábados, tá bom? Vão lá conhecer minha loja de acessórios também, tá? Vou estar deixando aqui na tela pra vocês. Então vamos lá começar o nosso arquivo misterioso de hoje. Primeiro assassinato por correio da história. Cordelia Botkin nasceu em 1854 em Kansas City, no Missouri, nos Estados Unidos. Não se tem muita informação da data exata que ela nasceu e nem da infância dela, nem dos familiares. Por ser um caso muito antigo, eu já falei pra vocês em outros casos, né? Casos antigos assim não tem tantas informações. Então eu já vou começar a contar da vida adulta da Cordelia. Em setembro de 1872, quando a Cordelia tinha 18 anos, ela se casou pela primeira vez com Welcome Botkin. E sim, gente, o nome dele é Bem-vindo, né? A tradução. Welcome, né? De Bem-vindo, a tradução em português, né? Então o nome dele realmente é Bem-vindo, né? Então ela se casou com Welcome quando ela tinha 18 anos, que foi o primeiro casamento dela. 2 anos após o casamento, em 1874, eles tiveram um filho chamado Beverly. E eles não levavam uma vida muito luxuosa e nem uma vida muito rica. Eles viviam ali muito simples e de uma forma normal. Algum tempo depois, o Welcome recebeu uma proposta de emprego para trabalhar Armor Packing Company, porém essa empresa ela ficava na Califórnia, então eles teriam que se mudar, né? Então todos eles ficaram muito empolgados, né, com essa proposta e com esse novo emprego, então eles resolveram se mudar para Califórnia. Cordelia e o marido, eles tinham muitas brigas por eles terem personalidades diferentes, então eles brigavam muito, com bastante frequência. Então o casamento deles começou a ficar bastante conturbado e eles começaram a ter várias brigas. Então, algum tempo depois, em 1894, eles resolveram se separar, né? Se separar entre aspas, né? Porque naquela época não tinha isso. Então, eles resolveram viver meio que separadamente, né? Em cômodos diferentes, dormir separado e essas coisas assim. Porque na época não tinha como se separar no papel, né? Não tinha essa opção. E no ano seguinte, quando a Cordelia tinha 41 anos, ela resolveu se mudar com o filho dela e eles foram morar em São Francisco. Tranquilo, a Cordelia resolveu ir ao parque, né, para conhecer um pouco a cidade e dar uma saída. E na saída ao parque, ela acabou conhecendo um homem chamado John Dunning. E o John, ele era um grande repórter, ele ficou responsável por cobrir, né, uma matéria que estava iniciando uma guerra entre os Estados Unidos e a Alemanha contra a região de Samoa. Então, por conta disso, por cobrir essa matéria, ele foi promovido um grande repórter nessa empresa que ele trabalhava. Ele viu a Cordelia pela primeira vez, foi amor à primeira vista. Coisa de filme mesmo. Eles acabaram se apaixonando já de imediato. E ele e a Cordelia, eles combinavam muito, porque a Cordelia, ela era diferente das mulheres da época. Ela gostava de beber, ela gostava de jogos e apostas, né? E as mulheres da época já não gostavam, né? Elas já tinham personalidades diferentes por conta da época. Então, por a personalidade deles bater de imediato, ele já acabou se apaixonando pela Cordelia. Porém, ele era casado e ele tinha uma filha. Ele era casado com Mary Elizabeth e eles tinham uma filha chamada Mary, o mesmo nome da mãe, né? Porém, a Mary, ela não era daquela cidade e ela queria se mudar, né? E o marido dela, por cobrir essas reportagens, ele viajava bastante e então ela não gostava muito dessas mudanças e ela queria voltar para a cidade dela. Começaram um caso, eles saíam muito juntos, eles não se importavam de outras pessoas verem eles juntos, eles saíam bastante, frequentavam várias casas de jogos e bebiam muito. Então, logo as pessoas começaram a reparar, né, e tinha bastante boatos. E não demorou muito para a esposa dele, a Mary, ficar sabendo desse caso. Então, ela resolveu largar ele e ir embora para a cidade dela. Então, ela foi embora, voltou para a casa dos pais dela com a filha dela, Mary. Então, elas voltaram para a casa dos pais dela.
E o pai dela, também chamado John, né? Eu sei que vocês vão ficar confusos, tá, gente? Que são vários nomes iguais. Eu sei que vai dar uma confusão aí por ser vários nomes iguais. O pai dela, chamado John Penton, ele era deputado em Delaware. Então ele era muito influente na cidade e ali pela redondeza. E algum tempo depois, o amor do John e da Cordelia foi acabando, porque eles estavam gastando muito, bebendo muito. Então eles gastavam todo o dinheiro deles em jogos e apostas. Então o John teve uma brilhante ideia de roubar $4.000 do caixa da empresa dele e achou que ninguém ia saber, que ninguém ia desconfiar. Só que eles acabaram descobrindo, né? E o John foi. E aí ele parou pra pensar. Ele ficou muito frustrado nesse meio tempo, que ele acabou parando pra ver o que ele tinha feito da vida dele. Então ele ficou muito frustrado por conta disso, que ele ficou sem emprego e sem a família, né? E nesse meio tempo surgiu uma proposta de emprego em Cuba pra ele. Então era uma proposta perfeita para ele se afastar um pouco da Cordelia, né? Deixar ela um pouco e repensar o que ele queria para a vida dele. Então ele disse para Cordelia que ele ia aceitar a proposta e que ele ia para outro país, né? E que ela ia ficar sozinha, que ele queria ter um tempo. E a Cordelia, ela não aceitou de imediato. Ela acabou ficando muito brava, muito revoltada. Mas ele não ligou muito, ele não se importou e acabou indo mesmo assim. A Mary, né, a ex-esposa do John, ela começou a receber várias cartas pelo correio, dizendo que o John estava tendo um caso lá em Cuba e que se ele pedisse para voltar, para ela não aceitar que ela estava sendo enganada, que ele estava tendo um caso com uma mulher muito bonita, muito inteligente lá em Cuba e para ela não voltar com ele de forma alguma. Porém, ela não se importou muito com as cartas, né, as cartas anônimas. Ela acabou não contando para ninguém, ela só lia as cartas e guardava e escondia para ninguém ver. Até que no dia 8 de agosto de 1898, a Mary recebeu um presente. Uma caixa embrulhada com papel marrom e um laço rosa. E nessa caixa havia vários bombons de chocolate. E a Mary, ela gostava muito de doces, ainda mais de chocolate. E com esses chocolates tinha um bilhete escrito: "Com amor para você e para bebê, senhora C." Ela não se importou muito, ela achou que era alguém que ela conhecia, alguma das amigas dela. Então ela não comeu os bombons de imediato, ela guardou para comer mais tarde, porque mais tarde ela ia receber alguns familiares para jantar na casa dela. Então ela guardou os bombons para comer mais tarde. Ela recebeu a família dela, os pais, a irmã e a sobrinha, e eles comeram um jantar, um bolinho de milho também, um jantar. E a Mary disse que tinha sobremesa, que tinha alguns bombons que ela queria experimentar e queria dividir com eles. Então ela foi até a cozinha, pegou os bombons e ela comeu alguns bombons antes de oferecer para a família. Então ela comeu alguns antes de oferecer para eles. Eles comeram chocolate menos o pai da Mary. Então algumas horas depois todo mundo começou a passar mal, começou a vomitar muito, ter vários delírios e ficar muito mal. Então eles ligaram para um médico e o médico disse que podia ser intoxicação alimentar pelo bolinho de milho. Mas o pai dela estranhou muito porque ele tinha comido a mesma comida, todos tinham comido a mesma comida e ele não estava passando mal, só elas. Então o pai da Mary resolve pedir uma segunda opinião de um médico. Então ele liga para outro médico e esse médico diz que pode ser envenenados. Porém não tinha nada que ele poderia fazer, né? Por ser muito antigo, né, gente? Imagina a medicina naquela época, né? E 2 dias depois, a Mary e a irmã dela, a Ryder Hayat, acabaram morrendo. Ele acabou investigando bastante, né? E por ele ser bastante influente, né? Por ele ser um deputado, ele teve ajuda bem rápido e ele achou as cartas que a Mary tinha recebido e acabou vendo a caligrafia das cartas. E o médico legista também, o Dr. Wood, ele acabou identificando arsênico no estômago das duas. Então era sinal mesmo que elas realmente tinham sido envenenadas. Então o pai delas acabou desconfiando, né, que era o chocolate que elas haviam comido, né? O ex-marido da Mary, ele acabou recebendo a informação por telégrafo que a esposa dele tinha morrido. Então ele logo voltou para a cidade e ele acabou vendo as cartas também, né, que a esposa dele havia recebendo
E ele logo reconheceu a caligrafia. A caligrafia era da Cordélia e que ele também tinha falado para ela que a esposa dele não resistia a doces, que ela gostava muito de chocolates. A polícia rastreou, né, da onde veio esses chocolates e eles acabaram chegando na loja de George Haas, no quarteirão da Market Street. E lá, as mulheres, né, as vendedoras, elas confirmaram que a Cordélia tinha comprado esses doces lá e que além dela ter comprado, ela ainda tinha pedido para ela para não encher a caixinha de chocolate até a tampa, porque ela iria colocar alguns presentes dentro da caixinha. E um farmacêutico também acabou reconhecendo a Cordélia. Ele disse que ela tinha comprado arsênico na farmácia e que ela disse que ia usar para branquear um chapéu. Mesmo ele tendo falado que não ia funcionar muito e deu várias outras sugestões, mas mesmo assim ela insistiu e ele acabou vendendo esse arsênico para ela. E nesse meio tempo das investigações, a Cordélia acabou fugindo. Ela foi encontrada morando com o marido e o filho em Stockton. E logo o detetive da polícia, o BJ McAvey, ele foi atrás dela e logo levou ela de volta para São Francisco. E o julgamento dela acabou acontecendo em 6 de dezembro de 1898. E ela apareceu usando a roupa toda preta, parecendo de velório. E tinha muitas pessoas para acompanhar nesse julgamento dela, que ela estava parecendo até uma celebridade. O julgamento dela não foi tão simples, porque ela acabou despachando os doces da Califórnia e ele chegou em Delaware, então ela tinha que ser julgada em 2 estados diferentes. Acabou sendo julgada 2 vezes e foi condenada nos 2 estados. Mesmo ela negando todas as acusações, ela foi condenada à prisão perpétua no 4 de fevereiro. E tiveram vários boatos que ela fazia favores sexuais dos guardas da prisão e até para um juiz para poder receber algumas coisas a mais, né, como lençóis de cama, uma cela só para ela e coisas do tipo. Porém, ela acabou negando e todos os funcionários da prisão também negaram. E ela continuou presa até o dia 9 de março de 1910, quando ela acabou falecendo por uma depressão profunda. Então agora eu vou dar minha opinião sobre o caso. Esse caso ele é bem curto, né? Todos os casos aqui do canal, na verdade, eu resumo bastante para não ficar vídeos super longos, mas esse caso em específico ele é um caso curto, não tem muitas informações sobre, né, por ser muito antigo, mas o que se sabe dele é bem intrigante, né, gente? Eu acho que a Cordélia, ela era uma mulher muito triste, né, no caso, com ela mesma, para ela poder ter feito isso, né, ter acabado com a vida de outras pessoas e com a própria vida, no caso, tanto que ela acabou morrendo, né, de depressão. Mas é um caso muito intrigante, né, por ser o primeiro caso de assassinato, né, por correio, no caso, por correspondência, quase assim, né, e é um caso muito antigo também. Eu achei esse caso bem diferente, por isso eu resolvi trazer para vocês. Então é isso, eu acho que a Cordélia pagou, né, ela teve o que ela merecia, né, porque ela acabou com a vida de 2 pessoas, né. Essa é a minha opinião sobre o caso. Eu quero saber também o que vocês acharam, tá? A opinião de vocês também é importante pra mim, tá? Me deixem aqui nos comentários, tá? A opinião de vocês. Me deem sugestões de casos, tá? Podem ser casos antigos. Eu gosto bastante de casos antigos, tá? Vocês já devem ter percebido, né? Eu gosto de casos antigos. Casos solucionados ou não também, tá? Vocês podem dar sugestões. Já deixa o like aqui pra mim, tá bom? Não esquece de deixar o like, que ajuda o canal a crescer, tá? Ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva, tá, gente? Me segue também lá nas minhas redes sociais, tá? Vou estar deixando aqui na tela pra vocês. Tem Arquivo Misterioso aqui todas as terças-feiras, tá? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo Arquivo Misterioso.